Bom dia, boa tarde, boa noite, Iberino Nordeste Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um de nossos episódios, né, nossos capítulos, falando sobre, claro, networking, falando sobre o BNI. E hoje a gente traz ele é um pilar, vamos pôr assim, né? Se você for falar da equipe dele, o nome dele é visto como realmente o pilar, né, dessa equipe. Ele que viu a oportunidade e falou: precisamos ter esta oportunidade, esse projeto aqui na minha cidade. Então ele realmente é aquele que une, né? Ele é o ponto focal da equipe lá em Batatais, né? Então nós falamos do BNI Gardens e a gente está aqui. Ele é sócio proprietário da fábrica de viagens. Adivinha o que nós vamos falar hoje? É coisa boa. Vamos falar de viagem, né? Com ele e falar um pouquinho de networking também. Então a gente precisa dar as boas-vindas. Não é pouca, não, é muitas boas-vindas para ele. Kerlon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Seja muito bem-vindo hoje aqui conosco. Ô, Baioco, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz. A gente começa, né? A gente viu toda essa movimentação do networking em foco, e aí falei, puxa vida, vamos movimentar para a gente poder estar lá. E eu estou muito feliz e tenho muito orgulho de fazer parte do BNI Gardens. Tudo veio, né, do Wilson. Do Wilson. Né? O Wilson um dia me chamou e falou: olha, você precisa participar de uma reunião nossa lá em Ribeirão. Eu fui. E na hora que eu cheguei lá e que eu via toda aquela metodologia acontecendo, e lá no final da reunião, eles me pegaram, me colocaram numa salinha para fazer a orientação final, eu falei assim, eles estão falando coisa que eu preciso saber, então eu preciso entrar nessa equipe aqui. E aí onde surgiu o convite do Jair, na época, né, para a gente poder... Né, o Jair é outra pessoa que eu preciso agradecer demais, é um cara, né, que a gente fez amizade, a gente tem amizade até hoje. E aí tudo aconteceu, a gente levou para Batatais, aí veio os membros fundadores, e a gente agarrou aquilo ali com mão de ferro e estamos lá, estamos na luta para fazer a coisa acontecer. Excelente. É engraçado que a gente fala, né, que né, a gente fora do BNI a gente fala de concorrente, mas dentro do BNI a gente fala de parceiros, de apoiadores. O Wilson é sócio proprietário da Flytour, que é uma agência de viagem. Exatamente. Né? E aí imaginar ele, uma agência de viagem, convidando outra agência de viagem para vir conhecer o projeto e falar, cara, você precisa estar nessa oportunidade que nem eu estou aqui, né? Foi até engraçado no dia como ele me apresentou, falou, olha, eu vou apresentar uma outra agência de viagem para vocês aqui, para a equipe dele, né? Uhum. Ó, é a segunda melhor agência de viagem. Eu falei, então... tá bom, Wilson. Aí quando ele vai lá no Gardens também, fala assim, esse é o segundo, tá tudo bem, devolvi. Não, tá certo. Eu também quando eu fui convidado por um outro corretor de seguros. Né? Então, demonstra que realmente que é não é um ambiente de concorrência, é um ambiente de parceria, cada um na sua equipe, cada um com o seu plantel de empresários, né, com suas redes de contato, mas elas não deixam também de você poder fazer relacionamento. Então, isso é um grande benefício, né? Eu acredito muito nisso, nessa situação de quando você está bem intencionado, você trabalha e você considera as pessoas, a coisa flui, não tem jeito de dar errado, né, Baio? Exatamente. Bom, vamos começar falando da sua empresa. Vamos falar da fábrica de viagem. Né? O nome próprio diz, do qual é o ramo, né? Nós vamos falar sobre experiências, né? Aí com viagens. Então explica pra gente, de onde nasceu a fábrica, o foco dela, os produtos, o que você faz, como você trabalha. Bom, eu sou natural de Franca, onde a gente tá aqui hoje, né? Uhum. E tudo começou, eu fui jogador de basquete. A sua altura não nega. Jogadores dos medianos, assim. Mas joguei no Minas, joguei em Assis e tal. E quando eu parei de jogar, o meu cunhado, que tem uma agência de viagens aqui na cidade, me chamou, falou, olha, eu sempre gostei de fazer network, tinha bastante amizade, né? E ele falou, olha, você não quer vir trabalhar comigo na agência? Eu falei, vamos lá. E o convite que ele me fez na época, falou assim, olha, se você vier, no outro final de semana você vai para Maceió. Eu falei, então, vamos não tem como. Foi muito convincente no convite. E aí eu comecei com ele é um cara, foi importante, o Antônio Carlos, aqui da agência dele da Village. Ele me ensinou muitas coisas, e aí a gente foi galgando ali experiências, e aí eu queria... dentro da própria Village na época, a gente precisava criar alguns produtos, e como aqui Franca tem muita fábrica de sapato, né, e foi da onde surgiu Fábrica, com o K, né, de Kerlon,
E veio dessa época. E isso ficou lá guardadinho na memória. Eu fui trabalhei em hotelaria, trabalhei em companhia aérea, eu trabalhei em operadora há muito tempo. Então, essa experiência, hoje eu tenho 25 anos de experiência dentro do turismo, foi dando bagagem para a gente criar. E aí, eu estava trabalhando em Ribeirão na época, aí já morando em Batatais, eu me casei em Batatais, e eu gosto muito, né? Eu sou assim, aqui em Franca a gente saía na rua, passava, as pessoas, tal, a gente tinha aquela coisa, como é que você está? E tudo bem. Até eu em Batatais, ninguém me conhecia, ninguém falava, olha. Aí eu me aproximei das pessoas, igual a gente faz aqui. Uhum. Tem um amigo meuzinho lá de Batatais, me leva para o futebol. Ele me levou para o futebol. Aí ele pegou e me levou para a associação comercial. Da associação comercial, a gente foi se juntando o pessoal da jantinha de quinta-feira, que a gente chama o Cocó. Lá eu conheci o Sérgio, que é o cara que tinha um espaço que eu já tinha olhado lá na cidade. Falei assim, bom, aqui é um lugar que daria eu conversando com o dono, que daria uma agência de viagens legal, tal. E eu já estava meio cansado de ir e voltar para Ribeirão todo dia. Aí o Sérgio chegou em mim e falou, me deu a chave, falou, a chave está aí, abre seu negócio. Olha só. E foi devido a isso, do networking, do relacionamento que a gente foi construindo, que surgiu a empresa. Aí não tinha como eu falar, eu já tinha vontade, juntou a fome com a vontade de comer. Né? E foi onde surgiu a fábrica. Hoje já vai fazer 10 anos. 10 anos. Né? Hoje a fábrica de viagens não é só uma agência, ela é uma operadora. Qual é a diferença entre operadora e agência? Desculpa. Operadora, ela que organiza tudo, ela monta, ela junta todos os players, aí, a companhia, o hotel, o receptivo, coloca tudo dentro de um pacote e põe para a agência vender. Entendeu? Entendi. E a agência comercializa isso. E o DNA da fábrica de viagens é viagem sob medida. A gente chama de tailor-made, né? Aquela viagem que você não vai encontrar dentro de um pacote. Então, que você chega lá, você desenvolve ela. Olha, eu quero ir para a Europa, mas eu quero pegar o carro, quero pegar o trem, quero chamar minha esposa minha noiva para casar dentro do Louvre, sozinho. Tem como fazer, tem como fazer. Então, a gente foi se dedicando em experiências, foi focando nisso. Então, o DNA da fábrica é isso hoje. Mas, é claro, o mercado vai abrindo para a gente. A gente hoje cuida de grupos, cuida do corporativo e por aí. Acaba indo mais do que somente isso, mas o início foi exatamente nisso, de proporcionar uma experiência única para aquele cliente. Hoje as pessoas buscam experiência, né, em tudo na vida. Ela não quer só uma viagem, né? Ela não quer só ir no restaurante, né? Ela quer ter uma experiência completa. Uns anos atrás, uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, eu e minha esposa, a gente tinha acabado de casar, e a gente falou, vamos fazer uma viagem, mas não queremos ir para o mainstream, queremos ir para um lugar que não é comum, né? E a gente teve que se virar. Então a gente teve que pegar hotel, teve que fazer todo o roteiro a gente, né? Vocês, se a gente tivesse conhecido vocês fazem isso, ó. Você vai ficar tantos dias aqui na cidade, vai pegar um trem até aqui, e aí você monta isso aí, então. Que foi o que eu tive que fazer na unha. Hoje com a introdução da internet no mercado, eu falo, nós, agentes de viagem, tem que estar muito preparado, porque a pessoa, quando chega ali para poder negociar alguma coisa, pedir um produto, um serviço para a gente, se a gente tiver um mínimo de noção, a gente não vai passar a confiança à autoridade para poder fazer a venda daquele produto. É claro, o mundo é muito grande, a gente não tem informação de tudo. Mas, no mínimo, a gente precisa saber aonde encontrar informação para dar aquela informação rápida. E é isso que a gente faz. E com o network, com o relacionamento que a gente vai criando durante 25 anos, hoje a gente está apto para poder atuar no mundo inteiro. Né? Tanto é que, esses dias para trás, a gente está vendo que esse negócio da bike, da corrida, né? E a gente criou um produto lá, através dos parceiros lá em Batatais. A gente levou um pessoal para fazer de bike da Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, de bike. De bike. E aí a gente fez toda a logística do negócio e foi muito bacana. O Elton, a gente tem que apresentar o irmão da Andréia para ele. O cara faz 200 km no dia. Vou dar uma passeio de bicicleta, faz 200 km, entendeu? Não, ele vai gostar. É uma loucura. Então, aí, a partir disso, a gente já vai criando produtos. É claro que esse pessoal gostava de andar 100 km por dia, mas às vezes não precisa andar 100, anda 50
e à tarde vai num ponto turístico e tal. Então a gente vai. Você deu apoio lá? Eu fui, Né? Você foi de bicicleta eu ou foi fiz de carro? esse sacrifício de acompanhar eles de carro. De carro, Isso. Na próxima vez, Entendeu? se você estiver precisando de apoio, me avisa, tá? Eu tinha que cuidar de achar o lugar para eles comerem, então eu tive que Você tinha que ir à frente, visitar os lugares. Aí depois, no final da tarde, tinha que achar um lugar para eles dormirem, um lugar bacana. Então você imagina os lugares que eu passei, né? Que sofrimento. Foi muito difícil. E numa região super feia, inclusive, né? Terrível, terrível. Nossa, ali nos Alpes, Suíça, aquela coisa ali. Me penalizo muito por você, viu? Não foi fácil. Não tem nem inveja. Mas isso que é legal, né? Você também. E é gostoso, é interessante, né? Que é um trabalho, mas também não deixa de aproveitar também essa experiência. Quem mais teria essa experiência de estar fazendo esse processo e estar visitando esses lugares? Tem lugares que eu tenho muito sonho de conhecer, né? Ainda partes mais rurais da Europa, eu gosto muito dessa parte mais antiga, medieval, eu gosto de castelo. Eu brinquei aqui, mas eu segui você nas fotos. Né? Não, a gente passou dentro de alguns lugares desses aí. Legal. Né? E assim, quem vê, né, só vê as flores. Né? Mas por trás disso tudo tem, é claro que tem, e é por isso que a gente existe, por isso que uma agência existe. Para poder evitar. Para o cliente, ele vai ter a experiência. Então, toda essa parte de correr, a gente brincou aqui, mas de ir à frente, identificar um local, de ver onde vai comer, onde vai dormir, depois de andar 100 km, eles não têm que ficar se preocupando com isso, né? Exatamente. Então você estava ali fazendo todo esse trabalho de apoio para eles. Exato. A gente se preocupa muito com isso, porque numa viagem, se a gente pegar a cronologia da viagem, desde a hora que o cara compra até a hora que ele volta, pode acontecer 1000 coisas, e que não depende só da agência de viagem. Depende de não ter uma guerra, depende de não chover, de não nevar, da aeromoça te tratar bem, de não chover, e de chegar no hotel, o hotel está limpinho, não está com cheiro de cigarro, então gera tudo isso. Né? E a gente tem que acompanhar, olha, está tudo bem, está tudo ok, a gente acompanha, faz isso. Olha, não, aqui não deu tanto certo, então vamos mudar. E aí, com a experiência, né? E a gente ir em loco, né? Fica muito mais fácil, a gente aprende mais rápido. Fica mais fácil, né? Com certeza. E você falou de corporativo, você também atende em corporativo. É corporativo de uma outra linha, né? Completamente diferente. É uma outra linha, eu falo, hoje dentro tem grandes empresas, médias empresas. Então, hoje dentro do trade, do turístico, tem grandes players no mercado que dificulta vamos falar assim, a introdução de nós, pequenas agências, atender essas grandes empresas. A gente está falando de Petrobras, nós estamos falando de tudo mais. Porque tem tecnologias que, para nós, empresas, agências pequenas, fica muito caro a gente ter para atender uma empresa muito grande. Só que a gente tem uma vantagem em ser pequeno e atender uma empresa pequena. Sim. Porque a gente consegue personalizar, a gente consegue estar mais próximo, entender. Eu atendo uma empresa, por exemplo, que eles viajam todas as cidades pequenininhas do interior. Aí eles pegam e falam, olha, eu preciso de um hotelzinho ali em Pirapora. Isso não vai ter em sistema. Não vai ter. E aí eu vou ter que ir caçando na unha ali e tal, achar qual a melhor solução, o que ele precisa. Isso os grandes players não conseguem fazer, porque o negócio deles é volume. E aí é onde a gente consegue entrar e fazer essa... Mas é um nicho, né? É um nicho. Certeza. Tem hora que você tem que entender, falar assim, cara, eu não me encaixo em empresa grande, não é meu nicho, não é minha expertise. Exatamente. Então eu tenho que aceitar e aí trabalhar realmente com quem tem, porque as empresas pequenas, médias, têm necessidades também, né? E aí precisa ter alguém atendendo. Se você fizer esse atendimento, você cresce junto com eles. Com certeza. Com eles crescerem, você está junto, porque você foi um parceiro que sempre esteve com eles, né? A gente teve um case aí de uma empresa que a gente começou a atender. Eu não vou citar nomes aqui, mas quando a gente começou a atender, eles tinham 100 funcionários e agora estão com 1.100 funcionários. Nossa Senhora. Então, você imagina o tanto que a empresa cresceu e a necessidade deles também cresceram. Então, é isso. A gente tem que ir se adaptando, o jogo está aí para ser jogado. Faz parte, né? Exatamente. Faz parte. Você tem que conseguir atender ali. Né, hoje, e como é que está hoje? Assim, vocês passaram por uma situação muito complicada. Né? A pandemia veio aí e fechou muitas agências de viagem, né? E agora o mercado, ele já se recuperando? Já se recuperou? Como é que está hoje? Para você entender, antes nos Estados Unidos, por exemplo, tinha 150 mil agências de viagem. Caramba. Hoje tem 30 mil. Cacete. Só que 5 vezes menos. Só que hoje as 30 mil vendem mais do que as 150 eu vendia. Então, ou seja,
você tem que especializar. Hoje o mundo é de especialistas, entendeu? E foi isso que aconteceu. Na pandemia, judiou de muita gente, mas selecionou muita gente. Quem estava de aventureiro, não deu conta. Não deu conta. Quem estava firme ali, que conseguiu comunicar com o cliente, com a empresa, olha, estamos aqui, eu vou te dar o suporte em tudo que precisa. Na hora que passou, o cara fortaleceu, cresceu e saiu mais forte. Que foi o que aconteceu com a gente. Né? É claro que a gente fica preocupado, a gente cria soluções. Né? Lá na pandemia, eu também fiquei preocupado, eu criei uma outra empresa, né, também De vinhos, né? De vinhos. De vinhos. Né, e que tá agora a gente está começando a brincar um pouco mais sério com ela, entendeu? E está acontecendo. Mas são as oportunidades, tem tudo a ver uma coisa com a outra e tudo vai. E ó, você sabe como é que foi criada a empresa de vinhos? Não. Vendo um podcast não, foi um treinamento online que o BNI deu, que em certo momento lá o cara falou assim, olha, quem tem agência de viagem nesse momento vai passar por muito aperto. Eu falei, puxa vida. Então, assim, eu já gostava de vinho, a gente já tinha os contatos. Eu disse, então vamos criar. Aí peguei meu cunhado, meu sócio, e montamos isso aí. Mas é exatamente isso, né? A capacidade de você receber insights também, né? Ontem eu estava no Benielo fazendo uma palestra, e aí é uma palestra, inclusive, que eu peguei junto com outro diretor executivo, né? A gente debateu na conferência, a gente ficou junto lá um período, e a gente trocou muita ideia, e ele vinha falando sobre o BNI e a pirâmide de Maslow, né? E aí eu tenho uma palestra exatamente sobre isso agora, que é esse processo da pirâmide de Maslow que você tem lá na fisiologia, segurança, comunidade, reconhecimento e autorrealização. São os 5 pontos da pirâmide, né? As 5 bases da pirâmide, né? E aí eu conversando com ele passando a opinião dele, e ele mostrou o BNI se encaixando 100% na pirâmide de Maslow, né? E ele fala exatamente, e uma das minhas falas, que é o senso de comunidade, né? E a parte de segurança, que vem exatamente isso. Quando você está em contato com empresários, eles vão te dando insights e oportunidades para você se desenvolver e crescer. Seja aprender alguma coisa nova, seja você montar uma nova empresa. Então a gente teve aqui o Patife, né? O Diego Patife, que é da Login Senha. A Login Senha nasceu dentro do BNI. Né? Ele entrou com outra empresa, que era a Pedala Bike, que é inclusive você tem que conhecer ele, ele faz desafios. Então o cara compra lá o desafio, e aí se ele fizer lá o desafio de 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros, ele ganha as medalhas, ele recebe as medalhas de cumprimento, ele faz as mandalas, aquelas coisas agora de corrida de bike, né, que ele tem. E quando ele entrou no BNI, um membro chegou para ele e falou, o Pablo Magela falou assim, cara, você entende tanto sobre Instagram, sobre TikTok, sobre redes sociais? Eu vou dar uma palestra, você não quer dar uma palhinha para mim de meia horinha aqui no meu treinamento sobre isso? E dali ele falou, pô, cara, gostei, vamos montar um curso junto? Por que você não evolui isso aí e faz uma empresa? O cara montou Login Senha. Ó, se você me permite, eu vou contar uma história aqui relacionada com isso. Lá em Batatais, a gente tem um grupo de empresários lá que chama Movimenta Batatais. Movimenta. Em que consiste em a gente angariar patrocinadores, fazer camisetas, entregar essas camisetas para as entidades assistenciais, e essas camisetas, que esse ano vão ser 8.000 camisetas, inclusive. Caramba. E todo o recurso é destinado para as entidades. Então, meritocracia. Vocês fazem as camisetas, vocês distribuem para elas venderem. Exatamente. Entendi. E aí o que elas venderem, elas angariam para elas. E a cidade comprou muito a ideia. Então, você anda na cidade hoje, está todo mundo usando a camiseta, é muito legal, e isso a gente ajuda as entidades. Mas aí, e todo ano, culmina em novembro a corrida do Movimento Batatais, onde a gente festeja toda essa situação. E aí, numa dessas, a gente falou, poxa, e todo ano tem um padrinho da corrida. Entendi. Né? E naquele ano, eu acho que foi o ano passado, né, o Franca Basquete tinha acabado de ser campeão mundial. E a gente procurando um padrinho, falei, puxa, eu tenho uma amizade, né, conheço o Elinho, a gente é contemporâneo, o Elinho, o técnico do basquete do Franca hoje, a gente é contemporâneo, jogamos junto nas categorias de base. E eu falei, puxa, eu posso fazer o convite para o Elinho, o que vocês acham?
Pô, legal. Liguei para o Elinho falou, pô, envolve política? Envolve. Se não envolver, eu estou dentro. Ele comprou a ideia, e aí viemos fazer uma gravação aqui, junto com o Elinho, para poder entregar a camiseta para ele, chamar ele como padrinho e tal. E nesse bate-papo com ele ali, ele falou, pô, agora estou começando a fazer umas palestras. Eu falei, pô, palestra? Pô, tem um cara que eu acho que pode te ajudar. Eu apresentei para ele o Jair. O Jair foi. E aí o Jair viabilizou a palestra dele num evento, num jantar que foi gente pra caramba. Verdade, isso é verdade. Aí lá no jantar, o Fabiano, que é da Nena Viagens aqui, falou assim, pô, você conhece ele? Você não consegue, você me indica ele, eu gostaria que ele fosse tipo o garoto propaganda nosso da Nena. Pois os dois, isso, olha como é que as conexões... Vai se conectando, né? Vai se conectando. E quando você está disposto a fazer a coisa acontecer... Tudo vai. E você falou, né? A montagem da sua empresa foi através de relacionamento que foi criado. Então, um conhece o outro, que eu fui conhecendo, fui pedir para ser apresentado e tudo vai. E aí você achou lá o local. É lá onde você está hoje ainda? É lá, né? Lá no mesmo local então lá, né, já fui lá várias vezes, né, na sua agência. E aí isso mostra que o poder realmente do relacionamento, das conexões, né? E aí você, obviamente, conhecendo o Wilson, te conhecendo, te propôs você vir para o BNI e abrir uma equipe lá, né, inclusive em Batatais, né? Como é que você vê essa questão de networking, relacionamento e a sua agência, né? Como é que você relaciona essa necessidade que a sua empresa tem? Ela tem uma necessidade? Como é que é? Cara, para mim é tudo, né? Eu falo, a minha esposa no início, né, quando a gente abriu a agência, poxa, eu preciso fazer com que a minha agência fique conhecida na cidade. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer propaganda no jornal, vou fazer propaganda na rádio? Não, e aí eu escolhi o caminho justamente das conexões. Aí eu fui falando com as pessoas e isso a gente foi se indicando. Aí a gente vai se misturando, vai entrando vamos entrar na associação comercial. Aí na associação comercial a gente vai no jantar de amigos, que a gente aí entrou o BNI, que foi essencial, né? Porque o BNI trouxe para a gente, lá na agência, uma metodologia, trouxe um modo de agir, né? E aí não é só o network, né? Dentro do BNI. Hoje o que a gente tem? A gente tem os nossos podcasts, tem as nossas unidades de educação, que a gente está o tempo todo instigando a gente a melhorar, a desenvolver a nossa empresa. A gente consegue ver as outras pessoas se desenvolvendo. Tem pessoas da nossa equipe que falam assim, olha, eu entrei porque eu precisava me desinibir. E que aconteceu comigo. Eu sou um cara totalmente coração, emotivo. Você é mesmo. Nem que fala muito, senão eu choro. Né? E o que aconteceu? Lá, quando eu comecei, fui o primeiro presidente do BNI, eu era todo emotivo, eu não conseguia falar, e às vezes me emocionava. Aí chegou um dos membros, que foi de outra equipe, falou, eu posso te ajudar nisso daí. Ele veio, falou, olha, você consegue controlar, só que você precisa estudar, você precisa ter uma técnica, você precisa fazer isso e tal. E aí você vai desenvolvendo, ou seja, não é só negócio. Né? A gente vai ganhando muito mais que isso. Eu estar aqui com vocês é uma prova disso. Vai exatamente o que eu estou falando da pirâmide de Maslow, né? Quando a gente fala de negócios, assim, eu entrei para fazer mais negócios. E aí, mas no BNI não é o porquê que você entra, é o porquê que você fica. Né? E aí você falando da pirâmide de Maslow, a primeira linha dele é a fisiologia. O que é a fisiologia na pirâmide, né? Se você vamos tirar a empresa, vamos colocar o ser humano. Né? Então a fisiologia para o ser humano é fisiológico mesmo, é o lugar onde ele tem a garantir que ele vai comer, garantir que ele vai dormir. E aí quando eu falo isso, o pessoal fala, mas até parece, não tô... Fica com fome para saber o que você pensa. Você pensa em trabalhar ou você pensa em comer, né? Quem já teve filho, né? Tem a privação de sono. Você vê se você não pensa só em dormir ou você vai pensar em algum projeto ou em ajudar alguém. Você não quer saber de ajudar ninguém, você quer dormir, você está cansado. Então é a fisiologia, é o básico. Se você não tem isso, você não vai para nenhum lugar. Né? E para o empresário, a fisiologia para o empresário é mais negócio. Só que isso é a base do negócio, da pirâmide. E o restante? Então, né, você entra para fazer mais negócios, e aí quando você se permite olhar para cima da pirâmide e ver, você vê que é muito mais do que só fazer negócio. Sim. É um ambiente para você ter uma segurança, é um ambiente para você ter uma comunidade, é um ambiente para você ser reconhecido, e é um ambiente para você
ter uma autorrealização, que é você ajudar os outros, né? Então, você já tinha percebido isso, mas eu, ainda quando entrei, era só negócio mesmo. E aí logo eu percebi, falei, não, isso aqui não é só negócio. Isso aqui é muito mais do que fazer negócio. Fazer negócio é uma consequência de todo o processo, né? Então, você falou exatamente isso mesmo. É muito mais. Né? É muito mais. Tem muita coisa por fora. Empresas nascem, são criadas, joint ventures, né, são feitas, parcerias acontecem, amizades acontecem, e tudo isso gera negócios. É por isso que quando você entra no BNI, né, você tem que se dedicar de corpo e alma. Não adianta nada lá você ir lá, falar da sua empresa, falar do que você faz, só que se você não colaborar com a equipe, se você não assumir as coordenadorias, as lideranças, para poder sentir todo o processo e ver que qualquer coisa acontece, fica mais difícil. Fica limitado, assim. vamos dizer, né? Fica limitado. E você falou um negócio que assim, acho que é até legal falar, que você falou, tem que se envolver de corpo e alma, né? O se envolver de corpo e alma não é o cara parar tudo que está fazendo. Né? Não, ele continua com a profissão, com a empresa, com tudo. É que ele precisa adicionar ao dia a dia dele a metodologia. E aí sim, ele vivendo a metodologia, porque ela não é um processo exclusivo. Ela é um processo inclusivo. E não é linear, né? E não é linear. Você precisa fazer aqui. Exato. Então você coloca no seu dia a dia, você adiciona ao seu dia a dia o processo, porque ele vem junto com você. E não é um momento, eu falo assim, a pessoa fala assim, não, eu guardo a segunda-feira para fazer BNI. Eu falei, então tá errado. Porque você não faz BNI somente num dia. De jeito nenhum. Então imagina, vamos pegar aqui. Eu chego para você, Kernos, e falo, Fernando, toda segunda-feira é meu dia do BNI. Falo, ótimo, legal. Aí eu te ligo quarta-feira. Kerlon, eu tenho um cliente aqui para você atender. Você atende ele? Isso é também BNI. Aí você vai falar, não, só atendo de quarta. Eu chego pra você e falo assim, Kerlon, cara, eu fiquei sabendo que você conhece o Elinho, vamos pegar aqui. Então, eu vi que ele tá precisando disso, eu queria, você me coloca em contato com ele? Aí você fala assim, não, Fernando, eu só faço isso segunda-feira. Não pode. Então, não rola. Então, é exatamente, o viver o BNI, entrar de corpo e alma no BNI, é absorver a filosofia mesmo e integrá-la ao seu dia a dia. Você fazer o processo enquanto você está fazendo a sua atividade. E ele não pesa. Ele não pesa. Ele é mais uma coisinha que uma atividade a mais ali, do tipo, eu estou conversando com você, Kerlon. O que me custa eu perguntar se você está precisando de mais alguma coisa? Não custa nada. Isso é a parte da metodologia, entendeu? Eu falo, existe tempo para tudo na vida, né? Você vê, tem a minha agência, cresceu, a gente cresceu, chegou no momento que eu precisava estruturar. Falei, então, peraí, deixa eu dar um passinho aqui. Agora eu estou no momento de reestruturação da empresa. Beleza. E eu já estou, aí a gente vai criando estratégias. A minha estratégia agora, nos próximos 3 meses, é voltar, assumir essa posição de, olha, vamos lá, e inclusive de traçar estratégia para poder agir nas outras equipes. Sim, né? sim. Hoje eu já tenho fornecedores, inclusive, em Madrid, em Dubai, que são membros do BNI, porque ele te dá uma chancela de credibilidade, porque na hora que eu chamo ele lá, olha, eu sou aqui do Brasil, sou do BNI e tal, eu preciso de um serviço seu. O cara fala, poxa, nesse daí, ó, joinha, joinha. Ele está com a chancela do mesmo BNI por causa do nosso código de ética, de toda a estrutura que a gente tem. Então, isso ajuda muito essas conexões, né? Então, né, vocês de viagens, que nem o Wilson também fala muito disso, né? Permite que vocês façam parceria com receptivos membros do BNI na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde tiver uma equipe BNI, tiver aquele receptivo lá. No Speed Network, eu participei de poucos, mas de todos que eu participei até hoje, não teve nenhum que eu não saia com negócio. Que eu não fiz negócio. Então tá faltando para fazer mais. Que eu criei conexões. Então, hashtag tem que fazer mais, entendeu? Para você. Mas é isso mesmo, é conexão, né? É conexão. Exatamente. Para quem não sabe, que está nos assistindo pela primeira vez, Speed Networking é uma ferramenta que a gente tem dentro do BNI, onde o BNI Brasil coloca a gente em contato com vários empresários membros do BNI no Brasil inteiro. E eles já fizeram Latam também. Né? Então, colocar a América Latina junto numa reunião pelo Zoom, online, para que vocês possam se conhecer e dar aquela abertura para marcar 1-a-1, para marcar uma reunião mais estruturada depois. Né? Então, essas conexões são muito importantes
para você expandir o seu negócio, mas mais do que isso, né, para você se tornar visível, porque pode parecer difícil, mas vai ter alguém lá em Campo Grande que conhece alguém em Batatais. Com certeza. Né? Eu falo isso muito para Ituverava, falo isso agora para Igarapava, que a gente lançou uma equipe lá em Igarapava, né? Eu falei, às vezes vocês não conseguem expandir a sua empresa além de Igarapava. Então, eu tenho uma loja de roupa, né? Então ela fica um pouco limitada à região próxima, se ela não fizer entrega delivery, e até mesmo da cultura do brasileiro de comprar aqui, na minha cidade. Claro. Mas eu conheço gente em Igarapava, eu conheço gente em Ituverava, eu conheço gente em Uberaba, eu tenho dois, tem dois filhos de um amigo meu que estão estudando em Uberlândia. Então eles foram para Uberlândia, os meninos estão lá na República, eles têm necessidades. E aí eu já falei pro casal, falei, qualquer coisa que você precisar em Uberlândia, você me avisa. Teve ex-membro lá do Beni, que ele entrou, ele cuidava de exportação e importação, e ele estava muito focado na África. E lembro quando a gente fez a reunião de afiliação lá, né, a entrevista com ele, ele falou, olha, eu estou entrando porque eu quero ter contatos do agro em cidades da África. E aí, na época, a gente abriu o site do Beni e falou, olha, tem aqui, tem Beni, tem Beni, tem Beni aqui. E ele foi atrás disso. Porque o negócio dele não estava ali, dentro do Gardes, mas estava em arrumar parceiros no mundo todo. Sim, em Ribeirão Preto, no Beni Bárbaro, que é de quinta-feira no hora do almoço, que é aquela equipe que eu saí de vocês e ia correndo para Ribeirão. Sim, sim. Eles têm uma empresa de importação e exportação. Onde é que eles estavam esses dias? Estavam na China. E onde é que tem Beni? Tem na China. Então, o que eles fazem? Vão visitar a equipe lá. Por quê? Porque eles vão ter conexões. O chinês conhece as fábricas, conhece as pessoas, faz essa conexão mais fácil. Então, para quem é de importação e exportação, ou quem tem a capacidade de expandir, né, a sua empresa, que nem você expande a sua empresa quando você tem receptivos na Europa, que você tem receptivos na América do Norte e tudo mais, né? Aqui na América Latina. Então, você consegue expandir a sua empresa, olha só, através de conexões. Fernando, mas imagina, eu pego um receptivo lá na Itália, e que esse cara vai me gerar negócio aqui? Você não sabe com quem está se conectando. Ele conhece alguém da Itália que está vindo para o Brasil. Mas você acha? O cara vai vir para São Paulo. Mas quem disse que o Kerlon não pode atender o cara que está vindo da Itália? O Kerlon conhece o Brasil. Né? A gente, né, graças a Deus, a gente conhece muitos lugares do mundo, isso é bom demais. E a gente começa a ver o tanto de possibilidade que a gente tem de poder, né, introduzir isso nas empresas da gente. Uma pessoa que talvez a gente conheça vai te abrir um leque de opções. É só estar com o radarzinho ligado e bem intencionado, que aí... É isso. Pessoal, tem muita gente falando assim, né? A gente não tem que procurar pessoas interesseiras, tem que procurar pessoas interessantes. Né? Eu falo que no BNI os membros se tornam interessantes porque antes eles se tornam interessados, né? Sim. Então, você falou, né? Tem que estar disposto a contribuir, a colaborar, a impactar a vida de forma positiva um do outro. E isso já faz com que você se torne interessante. Mas não porque você é interessante pelo seu tamanho, por você ser uma pessoa que tem acessos XYZ, ou que sua empresa tem 5.000 funcionários. Não, você se torna interessante porque você se interessa pela pessoa. E ele fala, nossa, esse cara realmente se preocupa comigo. Então você se torna automaticamente interessante para mim, porque você tem interesses em me ajudar. Então isso é interessante. Então é um passo até muito mais profundo do que somente ser interessante. Exato. Né? Então é você realmente mostrar para o outro, né? O Ivan ele tem uma frase lá, né? Que ninguém se importa com você enquanto não saber o quanto você se importa com eles. Né? Então na verdade fazer ninguém se importa com o que você sabe enquanto você não se mostrar interessado, né? A pessoa não quer saber. Eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Tá, e aí? Não, mas o que está acontecendo com você? Tá tudo bem com você? Aí o cara vai se interessar por você. Fala, porra, o cara tá me ajudando? Eu falo, você tá falando isso, é claro, vai passando um filme na cabeça aqui
né? Desde quando eu saí de Franca para ir jogar basquete em outras cidades, ali começou o meu relacionamento, ali começou o meu network, que todas essas pessoas que passaram nos times que eu joguei, nas empresas que eu trabalhei, criou um lastro que hoje carrega a minha empresa. Muitas dessas pessoas hoje são meus clientes, são meus amigos de basquete, meus amigos de empresas que eu trabalhei, de gente que eu fui construindo ao longo da vida, que aí fala assim, a sua empresa começou há 10 anos? Não, a minha empresa começou quando eu tinha 15 anos. Exatamente. O CNPJ pode ter sido há 10 anos, mas Exato. Todas as conexões, a base, até as motivações que te levaram né, a chegar ao que está aqui hoje foram construídas lá atrás. Né? Exatamente. Nossa, me faltou o nome dele. O criador da Apple lá, o Steve Jobs. Obrigado pela falha. Né, o Steve Jobs, parece que ele falou do Connect the Dots, né? Que é o conectar os pontos, Sim. né? Só que enquanto você está trilhando o caminho, você não consegue ver. Você só vai conseguir ver né, o caminho que você fez e conectar os pontos que te levaram àquele lugar depois que você já percorreu o caminho. Sim. E aí que você olha para trás e fala, nossa, isso aqui aconteceu comigo dessa forma, me permitiu para chegar aqui, que me permitiu chegar aqui, que me permitiu chegar aqui, que me permitiu chegar aqui. E todas essas atribulações e todas as decisões que eu tomei me levaram até aqui. Então, é uma coisa a você. Você chegou aonde você está hoje, porque o caminho que você trilhou te levou a isso. E a gente não sabe disso, a gente vai ver isso nunca depois. sabe onde está deixando o pontinho. Exatamente. Para conectar. Eu falo, hoje eu cheguei aqui, a gente começou a conversar, e dessa nossa ideia já surgiu outras ideias. Possivelmente venham a acontecer, e se isso acontecer, vai gerar outras conexões, outras portas abertas, que a gente não sabe. É movimento o tempo todo. Né? Então, se você se permite se relacionar com as pessoas, se você deixa as portas abertas, as oportunidades vão aparecer. E faça disso um divertimento. Isso não tem que ser difícil, não tem que ser desgastante. Desgastante, não. Para mim, não. Eu gosto de gente, eu gosto de andar, gosto de conhecer, gosto de unir, que é o meu verbo de vida. Então, é isso aí, tá tudo certo. Tudo segue. O seu tempo aí, você hoje né, você é o embaixador, né, aquilo que eu falei, né, o pilar da equipe, né, é o embaixador. Então hoje quero você é o embaixador da equipe do Beni Gardens lá de Batatais. Gardens, a equipe começou durante a pandemia, né? Exato. Ele pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, foi sendo levado ali no lançamento, lançou durante. Lançamos durante, foi a primeira, e não sei se foi a única equipe a ser lançada na pandemia. Teve uma outra, mas foi mais para frente, foi bem mais para frente. E isso, para nós, de certa forma, ajudou muita gente, a gente se ajudou muito, mas, de uma certa forma, pesou. Pesou, né? Porque a gente, aquelas reuniões online, não é a mesma pegada. Na hora que você vai numa reunião, você chega numa reunião aqui, por exemplo, do pessoal de Franca, aqui, com 100 membros, tem 40 convidados, você fala, uau, isso aqui é uma festa. Eu estive numa equipe aqui que tinha funerária. Sim, você fala, pô, o cara de funerária está aqui, imagina a visão dele do negócio dele, entendeu? E eu saí de lá com um plano funerário. Você fala, pô, que legal. Né? Então, você nunca... Você não sabe o que vai encontrar, né? Exato. Então, durante a pandemia lançou, a gente estava naquele ambiente de sobrevivência, né? Exatamente. Que, o Ivan falou, né? Que o Ivan fala, né, o BNI é uma ilha de prosperidade. Mas durante a pandemia ele foi uma boia salva-vida. Né? Salvou muita empresa, né? Muita empresa. Aí lançou o Gardens durante a pandemia. Exato. Né? Passou um tempo, cresceu, desenvolveu. E aí chegou, né, depois ela sofreu os impactos, né? Sim. Reduziu, e a gente agora, há um ano e um pouquinho menos de um ano, a gente relançou a equipe, né? A gente conseguiu reestruturar a equipe, trazer os empresários fundadores que ficaram, que são extremamente apaixonados, trouxemos novos empresários, né, para angariar e para trazer energia, e hoje a equipe está
e um processo, né, de crescimento normalmente, né? Há quem queira mudar o nome lá de Beni Gars para Beni Fênix, né? Fênix, ela, né, nasceu da cinza, porque quando a gente fez, né, assim, que o Guidance nasceu durante a pandemia, nasceu com online, né, mas eu venho do presencial, né, então eu sou da escola do presencial. Para a gente foi um impacto muito grande do presencial para o online. Então a gente teve ali algumas equipes que sofreram bastante durante isso, porque o online é difícil de se adaptar, né? A nossa reestruturação passou muito com a sua ajuda. Teve o Marcel, que entrou lá agora, então o time foi reforçando. Os novos membros, que foi importantíssimo, né? São importantes que entraram com o gás, que às vezes estava faltando um pouquinho, que a gente estava meio desgastado, então os caras entrou, não, a gente vai assumir as posições de liderança. Cara, toma aí, a gente está aqui para dar o suporte e tal. E agora a gente já chegou numa fase que a gente já tem novos empresários procurando a gente. O processo inverteu, a gente, né? E a gente desgastou um pouquinho porque todo mundo estava querendo fazer a equipe crescer e muita gente convidando, muita gente participando, porque participar da reunião online era fácil. É fácil, exatamente. Né? Não precisa estar nem em Batatais, né, para participar. E aí tinha gente que ia na reunião, depois o outro chamava 2, 3 vezes, o que é isso, o que é isso, o que é o BNI, né? Mas hoje a gente já conseguiu colocar ali o nosso carimbo BNI na cidade, somos reconhecidos como uma nova forma de fazer negócios, né, na cidade, a gente tem a credibilidade, então é muito legal ver isso acontecer. Está faltando, sabe o que está faltando? A gente fazer uma festança de lançamento. Eu acho que está mesmo, né? Precisava fazer mesmo, concordo com você. Tem que leva lá para o Marcel, seu diretor, fala, vamos fazer uma festa, né? E aí a gente coloca lá um objetivo para eles, para a gente poder fazer. Eu vou falar para o Marcel fazer um mapa astral da equipe, para a gente achar a data certa, para a gente poder fazer. Você está rindo, ele faz, viu? Ele faz. Não, mas eu não estou rindo, não. Né? Ele faz. Eu não tinha conversado, eu não tinha conversado com ele ainda, e a gente começou a bater um papo disso, eu olhei e falei assim, cara... Ele pegou e falou, que dia você nasceu? Eu falei assim, cara, o cara meio me leu ali a minha essência das coisas. Ele muito legal. Ele faz bruxaria, eu falo para ele. Você está fazendo de bruxaria aí? Ele escolheu a data pra Aninha de Tuverava. Ele escolheu a data de quando ia fazer a festa. Ele falou, não, aqui, ó, vai estar com energia assim, sabe, e tal. Aí a Aninha vem falando assim, vai, o que você viu? Eu falei, essas bruxarias que ele faz, não quero saber. Isso aí vocês, né? Pretende dar certo, né? Mas, brincadeiras à parte, ele olha mesmo. Eu acho que vocês têm que fazer mesmo. Eu acho que precisa mostrar para a cidade, né, que vocês estão de volta, né? A gente tem uma intenção realmente de tranquilidade na equipe. O foco é crescer, porque quanto maior e mais empresas dentro, mais negócios vocês fazem, mas também aquela tranquilidade de selecionar os melhores. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu não quero que entre um empresário que esteja desalinhado, que ele seja um empresário que tenha problema de entrega na cidade. Não. A gente tem que trazer os melhores para aquela equipe, que é uma equipe selecionada. Né? E a gente sabe que vai crescer. O empresário que entrar ali, inevitavelmente, a empresa dele vai crescer, ele vai criar laços de relacionamento e tudo mais. Vai desenvolver e vai embora. Então, é só olha o BNI como uma ferramenta muito importante do seu negócio. Hoje eu sou coordenador de afiliação. Sim. Né? E lá eu sempre pego, quando eu vou fazer a reunião, pego o BNI Connect, eu abro no celular e falo, deixa eu te mostrar aqui. Aí eu mostro os números desde quando eu entrei, o quanto que a equipe contribuiu comigo. Você sabe, não? Sim. Não, mas você sabe me falar hoje? Não. A nossa equipe... de número não tem como. A nossa equipe hoje já fez quase 6 milhões de negócios. A equipe me deu 1 milhão e 200 mil reais de negócio. Ou seja, a quem pergunte, será que o BNI vale a pena? Vale a pena. Eu estou com o BNI para 10 anos e só se me tirar. Vale muito a pena. Mas ali eu não saio. Você é que nem eu. A gente tem uma membro lá em Barretos, que é a dona Cleude, que é a contadora da equipe lá, né? Um dia eu fui brincar com ela, eu falei, dona Cleude, quanto tempo mais você vai ficar aqui com a gente? Ela falou, até eu morrer, né? Eu falei, então já aproveita e já tem a funerária aí na equipe e já faz o plano, né? Vê se você pega desconto. Mas é aquelas pessoas que entendem que a equipe BNI é uma ferramenta para o sucesso da empresa.
Só que para chegar ao sucesso da empresa, primeiro você tem que definir para você o que é o sucesso para você. Tem alguns que vão dizer, é faturamento. Exato. Tem gente que vai dizer, eu só quero conhecer pessoas. Tem gente que fala, eu quero perder essa vergonha, quero saber falar em público. Tem várias pessoas que entraram no Beni com essa intenção. A gente hoje lá tem o Zé Cláudio, tem o Denis, que eram pessoas, vamos falar mais tímidas e tal, que hoje a gente já vê atuando na equipe com mais fluidez, as pessoas começam a falar um pouco mais, e aí você fala assim, e aí, tá tudo certo. Talvez não fechou tantos negócios ainda, mas a gente tem certeza que isso foi plantado e que eles vão colher os frutos. Mas assim, pessoalmente já desenvolveram. Eles já começaram a entender que agora estão cultivando os relacionamentos. E quando você cuida do outro, quando você se envolve, né, com o seu parceiro mesmo, de você, né, de dedicar, de estar lá, de ter um ambiente legal, isso é o cultivo que você tem. O fechamento de negócio leva um tempo mesmo, porque o relacionamento leva um tempo. Então, para você ter o resultado que você tem lá, né, no Gardens, isso não foi de um dia para a noite. Quanto tempo você tem de Beni? Vai fazer quase 5 anos. Quase 5 anos, já estava falando aqui, né? Quase 5 anos já. Foi de um dia para a noite? Não. Não foi de jeito nenhum. Foi uma construção. É metade da vida da minha empresa que eu estou ali. Exatamente. Entendeu? Então, é tudo uma construção que você tem. Então, e eu vi uma vez um podcast que o cara falou exatamente isso. Ele falou assim, networking, relacionamento, você no início coloca mais do que você retira. Mas tem que ser assim. Mas todo investimento é assim, né? Tem que ser assim. Todo investimento você vai com isso colocar mais do que você vai ter acesso. O erro é você querer colocar um pouquinho e ter o dobro de acesso colocando o mínimo. Não vai funcionar. A ordem é essa. O que você planta, você vai colher. Não tem jeito de ser diferente. Você vai plantar ali um pouquinho para colher um montão, não vai. Não vai funcionar, entendeu? Então, é saber isso. Então, o pessoal tanto que, voltando à pirâmide de Maslow, né, que a ponto da autorrealização ela está muito voltada a ajudar outros, né? Então, quando o membro Beni entende que ele consegue transitar, ele acessa a pirâmide de uma vez só, porque ele consegue acessar uma pirâmide de uma vez só. Por quê? Porque falando de fisiologia, o Beni traz para eles um fluxo de referências de negócios. Claro que ele precisa executar a metodologia para isso, claro, mas dá para ele. Como ele tem um fluxo de negócios, de relacionamento, né, de referência, fechamento de negócio, e isso é feito através de um processo, ele automaticamente também ele assume o nível mais acima, que é o de segurança. Então ele tem um ambiente seguro, que ele sabe que aqui eu vou estar suprindo minha fisiologia. Então, na hora que eu entro, eu já pego os dois de uma vez, não é um só, eu pego os dois. Exato. Quando eu tenho esse processo, o Beni também me dá a possibilidade de eu acessar o terceiro, que é a comunidade. Então, quando eu começo a me dedicar, a me envolver, a fazer a metodologia, eu crio uma comunidade. Então, é um local onde eu pertenço, que é, no caso, eu sou do Beni Winner. Eu, por exemplo, eu vim do Beni Único. Por mais que hoje eu cuido, né? Hoje a minha equipe seja Beni Nordeste Paulista, a 720 membros, né? Eu tenho um carinho pela minha equipe que eu nasci aqui, e eles lá me conhecem, né? E os membros fundadores me conhecem muito melhor que muito membro de outras equipes, porque eu convivi muito, foram 8 anos e meio como membro lá no Único, né? Mas eu tenho uma comunidade, eu sinto pertencente a alguma coisa. E aí, quando eu sinto pertencente, eu tenho a segurança e a minha necessidade é suprida, eu automaticamente consigo aí seguir para os próximos passos, que é o meu desenvolvimento e depois a minha autorrealização. E a autorrealização está muito vinculada a ajudar. Agora, imagina só, o cara ele entra num ambiente que eu tenho acesso a isso tudo. Ele vai suprir a fisiologia, ele vai ter segurança, ele vai estar num ambiente que é a comunidade dele, onde ele vai aprender e, ao mesmo tempo, ele consegue ajudar. E ganhar. Ele está no fisiologia, né? Então ele supre a fisiologia que é o ganhar, ele vai ter segurança disso e ainda ele vai poder ajudar as pessoas. Então, de uma tacada só, ele entra nos 5 níveis. Que bacana. Ele não precisa esperar, escalar. Ele já entra direto no ambiente, ele já tem essa capacidade. Tanto é que o valor principal do BNI, o que é? É o Giver's Gain. Né? E um outro pilar que vem junto é o reconhecimento, que é a parte que é a quarta, né?
que é aprendizagem e reconhecimento por aquilo. Então, assim, você tem um ambiente propício para isso. O que está faltando para o empresário é usar. Alguns, né, a maioria ali, obviamente, sabe, mas tem algum outro membro que a gente tem uma certa dificuldade porque eles ainda não entenderam, né? E é no trabalho nosso como regional, mas também de pessoas como você, né, de membros como você que são embaixadores, os diretores consultores, de mostrar esse acesso, né? Então eu fiz essa mesma palestra na terça-feira, hoje eu estou indo para Barretos à noite, que eu vou fazer essa palestra lá para o Beni Comitiva, uma equipe nova, né? E eu vou fazer ela agora, inclusive eu fui convidado para palestrar em Matão, né, na outra regional. Eu joguei basquete lá em Matão. Jogou lá em Matão? Conheço algumas pessoas lá, se precisar de um help lá, a gente... Vou te colocar em contato com o diretor executivo lá de Matão. Lá. Legal. Porque ele diz ele que já jogou basquete. Yes. Diz ele, mas a altura dele denuncia. Não é o Marcelo, não. Não é. É o Elton. Eu não sei se... Não, eu não sei a que nível que foi o jogo de basquete, tá? Não sei se foi só no colégio, mas é meio pouco difícil, né? Porque ele é baixinho, né? Eu não acho nem pra pivô, porque o pivô... O pivô tem 1,75 m, né? Ele tem 1,50 m, mais ou menos, né? O armador é mais baixinho. É mais baixinho ainda, aí, pronto. Hoje não tem mais isso, hoje né? Não tem mais isso, não. Hoje vai. Então, então assim, para trazer essa consciência que a gente já tem, por experiência, por entrega, por resultado, por entender realmente, eu quero que 100% da regional, e se eu puder, os outros empresários de outras regionais também entendam, né, que é assim, basta fazer. Faça que você vai ter acesso. Tem a famosa frase agora, que fala assim, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente, então... exatamente. Né? Ou então no Beni, né, basta não inventar, né? Exato. Não invente, faça, né? Então acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado construir junto na regional, né? Kellon. É o que você falou, de cultura, né? Cultura. Lá a gente, quando o Beni chegou em Batatais, a gente olhava e falava assim, gente, mas vamos fazer diferente disso. Não. Isso tem no mundo inteiro funcionando desse jeito, é assim que precisa ser, é assim que vai dar certo, né? E com o tempo vai mostrando para a gente que realmente é isso. São 40 anos de desenvolvimento e aí eu falo, faz o seguinte, faz. Quando você fizer e tiver craque, aí a gente segue uma segunda linha. Dentro da sua experiência de membro, onde que a gente pode melhorar. Mas enquanto você ainda está aprendendo, só faz. Depois a gente conversa sobre isso, que é começa. Isso. Depois a gente melhora. Porque várias coisas do BNI foram desenvolvidas pelos membros. Então, o BNI era quinzenal. Foram os membros que falaram, vamos fazer semanal. O código de ética foi criado pelos membros. Tem várias políticas que são criadas pelos membros. Sim. Tem muita coisa que foi criada pelos próprios membros. E imagina que tem isso no mundo inteiro e cada país tem vamos falar, sua cultura. Sua cultura. E às vezes você tem que, né, fazer os pequenos ajustes para que tudo se adeque. Eu falo McDonald's, você vai no McDonald's no Chile, tem McDonald's de salmão. Né? Como é que você vai na Índia? Como é que você vai? Na Índia você tem o de queijo, mas você não tem o de carne. Entendeu? E é por aí que passa essa adequação. Kellon, cara, foi legal. A gente está chegando no nosso momento final. Eu te agradeço. Falei para você que ia ser rápido. Foi mesmo. Lá com ele já deu uau. E aí, antes da gente finalizar, eu sempre peço, né, para pessoas, né, empresários como você que já tem, né, um reconhecimento dentro da regional, passar um recado para os membros e para quem não é membro ainda, né? Para o empresário que está nos assistindo aqui. Para o membro por que eles precisam executar a metodologia, né? Ou como eles podem tirar o benefício ali da metodologia. E para o não membro empresário que está nos assistindo, falando o que é isso aqui, que é interessante isso aqui, por que tem que vir para o BNI? Bom, primeiramente, vamos falar para os membros, né? Eu posso falar por experiência própria. Eu sempre fui empresário dentro das empresas que eu trabalhei. Eu sempre tive o olhar do dono em tudo que eu trabalhava, a ponto de os clientes me confundirem com o dono da empresa. Mas por quê? Eu assumia aquela posição. Então, o que eu quero fazer a analogia é exatamente isso. Você que é membro do BNI, assuma a sua posição, olhe a sua equipe, veja aonde você pode colaborar, em que liderança. Se às vezes você não está pronto ainda,
sabe? Se interesse, né? A gente falou muito isso hoje aqui, se interesse pelas pessoas, se interesse pelo negócio das pessoas. Isso vai abrir oportunidades que a gente nem imagina. A gente vai plantar os pontinhos assim, ó, no nosso rastro da vida inteira. Então é isso. Você que é membro do BNI, dê atenção. Olhe para você, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, tenha um carinho com elas, que eu tenho certeza que você vai construir uma história, não só dentro do BNI, mas dentro da sua empresa também. E para quem está assistindo a gente que ainda não é do BNI, não adianta a gente ficar inventando muita história, não. Você precisa ir numa reunião. Né? Não adianta eu querer te mandar um convite sofisticado, nada. A gente, quando convida um empresário, é porque a gente tem muito carinho com ele, a gente está interessado nele para que ele também faça parte daquilo, para que ele também se desenvolva igual a gente se desenvolveu. Então, você que está olhando aqui hoje, você viu outros podcasts, você que vê toda essa movimentação do BNI aqui na nossa regional ou no Brasil inteiro, olha isso daí, que é uma oportunidade de você colocar isso dentro da sua empresa e que vai ajudar a sua empresa a se desenvolver também. Muito bem. Carlão, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, para mim aqui. foi bacana demais te encontrar, que fazia tempo que não encontrava. Obrigado aí pela força. Não, que é isso. E eu tenho que te agradecer muito por essa dedicação, esse amor que você tem pela sua equipe. Realmente, quando eu falei que você é um pilar, não é uma mentira. Você realmente é o embaixador da sua equipe, você é um defensor, você está preocupado com a cultura, com, né, o andamento da regional, da sua equipe na regional. Então, isso é muito importante para a gente também. Eu fico muito tranquilo que eu sei que eu tenho, né, um empresário que entende, né, a importância do BNI e trabalha para nos ajudar a propagar, a prospectar, a propagar, né, essa cultura. Então, dá muita tranquilidade. Eu sei que lá eu tenho realmente um pilar, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar porque entende, né? Não porque eu também obrigado. Isso foi uma evolução, tá? O BNI me ajudou muito nessa evolução de entender tudo isso, né? A gente tem falhas, a gente vai cometendo, vai ajustando, vai. E espero continuar nesse ajuste. Obrigado mais uma vez, Baioco. Obrigado aí pelo BNI Nordeste Paulista, pelo convite. Eu me sinto realmente honrado de fazer parte disso aqui. A gente se sente honrado com a sua presença e com a sua parceria com a gente, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Valeu, pessoal.